Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes, este posto de trabalho a serviço do Mestre Jesus. Eu vou ler um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, que se chama A Era Nova. E ele diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, a Ti, divino amigo, apresentamos os nossos pedidos de hoje, rogando que o Senhor estenda sobre nós as suas mãos dadivosas, envolvendo-nos nos seus fluidos divinos e salutares, enviando, Jesus, os seus benfeitores amigos a cada irmão cujo nome se encontra nos nossos livros de preces, que cada um seja amparado conforme a sua necessidade, envolvendo-nos, Senhor, nos seus fluidos divinos, dando-nos a facilidade da compreensão do estudo de hoje, para que ao sairmos daqui, Senhor, sejamos capazes de vivenciar no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nos nossos atos e até mesmo nos nossos pensamentos, as lições que o Senhor nos transmite. Envolva as nossas irmãs que farão a apresentação de hoje na sua luz divina. Dê a elas, Senhor, a capacidade de transmitir os seus ensinamentos de forma clara, a fim de que todos nós possamos ter a compreensão dessas lições. Sê conosco sempre, divino amigo, e que nós sejamos sempre dignos de estarmos na sua presença. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus irmãos, a palestra vai ser feita pela Carla e pela Maria. E nós vamos ter a participação de duas mocinhas da casa. As duas são evangelizandas aqui, né? A Maria Clara, que vai fazer a abertura, e a Isabela, que é da juventude, da mocidade espírita, que vai fazer o encerramento. E o tema da palestra é Evangelize, coopere com Jesus.
Boa noite. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês algo que não é nosso, é que a gente estuda, a gente se dedica um pouco para compartilhar com vocês. Hoje foi um dia importante para nós porque foi justamente o retorno das nossas atividades de evangelização da infância, da juventude. Nós temos também um trabalho com as mães. Então, nós buscamos, nós temos como objetivo levar o Evangelho de Jesus aos corações. Então, a gente trabalha nesse tempo. E é interessante pensar, porque foi uma tarefa, a evangelização infantil, que me trouxe a casa quando cheguei aqui, há uns anos atrás. Fui convidada para atuar nesse setor. Na época eu não tinha filhos, não tinha assim muito traquejo, nem convívio com crianças, mas a gente, quando é convidado, e quando a tarefa precisa ser realizada, a gente vem de boa vontade e muitas vezes o que é necessário é que a gente tenha boa vontade, porque com o tempo a gente vai percebendo a seriedade da tarefa. Alguns anos atrás nós falávamos assim, eu vou lá na evangelização da minha aulinha, e depois algumas evangelizadoras ficavam bravas, não é uma aulinha, é uma aula de evangelização, porque a gente se prepara. Nós temos subsídios que a gente tem que recorrer às obras básicas, recorrer às obras de Chico, para se preparar para a aula de evangelização. Então não é uma aulinha, é uma aula. E a gente faz isso com muita seriedade. E foi participando de encontros de evangelizadores, de treinamentos para evangelizadores, que a gente vai percebendo a seriedade da tarefa. E quanto mais a gente estuda, a gente busca compreender tanto os ensinos do Cristo, quanto os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, a gente vai percebendo coisas da vida que para alguns são muito naturais, mas para outros nem tanto. Então a gente percebe com muita clareza a bondade de Deus, a sua ação constante nas nossas vidas, em coisas que às vezes a gente não dá tanta importância, mas a gente parando para pensar e refletir, nós percebemos, vamos dizer como as pessoas dizem, a mão de Deus a todo instante, atuando nas nossas vidas. Então, isso muitas vezes é só um estudo, é só esse caminho que vai desenvolver em nós essa sensibilidade. Mas quando a gente remonta a história da própria humanidade, nós podemos nos lembrar de homens muito rudes, homens ainda muito de convívio, muito difícil, muito bélico, vamos dizer, com os seus, E com o tempo, com o caminhar, o desenvolver da humanidade, as coisas foram se modificando. Às vezes nós ficamos preocupados, será que esse mundo não tem jeito? Isso está acontecendo? Sim, tem jeito, e nós já nos melhoramos. A humanidade já progrediu. E um grande marco foi a vinda de Moisés, porque Moisés nos apresentou um Deus único e nos apresentou uma lei, porque até então a coisa era muito, vamos dizer assim, sem regras, Mas Moisés não trouxe para nós aquele sentido de justiça e o sentido do direito. E isso foi um passo grande, importante na caminhada, nessa jornada da humanidade. Mas, como progredimos, como aprendemos e nos melhoramos, mais à frente, o que nós, a doutrina espírita nos ensina, a segunda revelação, a primeira Moisés, a segunda o Cristo. Porque o Cristo já veio com uma mensagem diferente, porque ele nos trouxe um Deus que é amor, um Deus que é bondade. Então, nós passamos desde então a ver o nosso Criador com outros olhos, com outro entendimento. Ele não veio derrogar as leis, e ele mesmo afirmou, mas ele veio cumpri-las. E fazendo isso, no cumprimento dessa lei, ele ensinou e resumiu todos os ensinos. Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, porque assim fica mais fácil. Se todas as nossas leis fossem assim, regidas, ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, quantos problemas, a menos nós não teríamos. Mas a gente chega lá, a gente não pode esperar que a natureza dê salvos. Mas Jesus trouxe os ensinos, mas ele teve
didática totalmente diferente, porque além de ensinar, ele vivenciou tudo o que ele falou. Então ele não era somente um filósofo, somente um guru, não. Ele foi alguém que ensinou, ele foi um mestre, porque ele ensinou e ele vivenciou. Então na prática ele veio nos mostrando que sim, que é possível. Ele nos convidou a sermos melhores, sede perfeitos. Então essa é uma busca que é constante. Mas ele fez algumas observações falando sobre Deus, falando sobre o nosso Pai, e uma que para mim é bastante marcante é esta, que está registrada no Evangelho de Mateus. O qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhes pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, essa visão de Deus, desse Deus de bondade, foi nos apresentada pelo Cristo. Cristo nos ensinou a chamar o Criador de quê? De Pai, Pai nosso. Então, ele nos aproximou do Criador e ensinou outra coisa que está registrada no Evangelho de João, que Deus é amor, né? Então, o amor é algo muito maior. E aí, este Pai perfeito, bom, misericordioso, nos confiou o planeta Terra, os seus habitantes, a tutela do Cristo. É o nosso governador espiritual. Desde a formação do planeta, este Espírito vem acompanhando a nossa caminhada. Isso são conceitos, revelações que nos chegaram através da doutrina espírita. E aí, a gente se pergunta, mas por que será que esse Espírito, né, recebeu essa missão tão importante? E Kardec também teve perguntas e perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Resposta simples, concisa: vede Jesus. Então Jesus já é esse Espírito perfeito para nos servir de guia e de modelo. Ele já possui todas as virtudes necessárias a um Espírito para ser um Espírito que governa, que comanda o planeta inteiro, que desde a criação do nosso orbe está coordenando essas atividades. E além, né, de nos fornecer, nos dar esse grande irmão, um Espírito assim já tão evoluído, este Espírito esteve aqui entre nós, vivenciou as lições, nos deixou assim um caminho que nós deveremos percorrer. Mas, a seu turno, a seu tempo, o Espiritismo vem nos trazendo mais informações que melhor poderão nos auxiliar, porque se o pensamento do homem progrediu, se as ciências progrediram, a religião precisa caminhar junto para que a nossa fé se baseie não só em crença, mas também em certezas. A ciência, que é o estudo da criação de Deus, ela precisa nos auxiliar também, mas a religião não pode caminhar afastada da ciência. E aí, durante os estudos, as reflexões que eu trouxe para esta noite, eu recordei em muitos momentos várias passagens do Evangelho de Cristo, várias curas, várias realizações que ele realizou, várias coisas que ele realizou. E aí a gente vem estudando a doutrina e buscando essas respostas, e essas respostas nos são dadas pelo Espiritismo. O que a gente, por muito tempo, buscou respostas, o Espiritismo pode sim nos oferecer. E o Espiritismo é uma promessa que está lá no Evangelho. Consolador prometido: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Um Consolador que ficará conosco eternamente, que nos relembrará aquilo que nós havíamos esquecido, porque o Evangelho do Cristo foi esquecido, foi deturpado, mas que também nos traria novos conhecimentos, novas informações. Em questão formulada pelo grupo
espírita Luiz Gonzaga, lá de Pedro Leopoldo, do qual o Chico fazia parte, Emmanuel responde algumas questões, e aí ele vem muito nos lembrar do Cristo, da sua missão e de tudo o que ele nos legou. A questão de número 218 foi assim formulada: a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos, ou seja, dos fiéis, é a necessidade imediata do Espiritismo? A resposta de Emmanuel foi o quê? De modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e a aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. Então, o que nos falta? É conhecimento científico? É inteligência? Não. O que nos falta é justamente, antes de qualquer coisa, a necessidade imediata de conhecimento e aplicação do Evangelho de Cristo. Então, é o que nós mais precisamos, porque nós, como humanidade, em termos científicos, tecnológicos, progredimos muito, mas como anda o nosso lado moral? É este que nós precisamos melhorar. E nos comentários que a gente vê de Hamed, as perguntas de O Livro dos Espíritos, ele fala isso por muitas vezes, que quando nós progredirmos moralmente mais, várias coisas nos serão desvendadas, mas é preciso que nós caminhemos também no aspecto moral. E perguntou mais: nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos, ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Porque muitas vezes acontece de nós ficarmos buscando mensagens de amores nossos já desencarnados, de parentes desencarnados, uma mensagem de socorro, de iluminação. Mas será que é isso que nós precisamos para caminhar? Ou somente guardar a crença no coração vai resolver as nossas questões? E aí Emmanuel nos diz o seguinte: numerosos filósofos há compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo e seus valores cristãos não possuem finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Então, se nós queremos caminhar, se nós queremos progredir, para iluminar o nosso íntimo, o que nós temos de melhor, de mais atual, é o Evangelho do Senhor. E quando nós pegamos as parábolas, os ensinos, e a gente lê, é sempre atual, é sempre para hoje, é sempre para o meu sofrimento, para a minha dificuldade de agora. O Evangelho do Cristo, por ser uma verdade, ela não passa, ele não passa, ele continua sempre atual, sempre respondendo e atendendo às nossas necessidades, para os corações desesperados e descrentes do mundo. E aí, nós percebemos então que nós temos sim uma direção, uma orientação segura a seguir. E às vezes a gente fica preocupado: gente, mas esse mundo está tão assim complexo. Às vezes a gente fica preocupado com tantas pessoas ainda enganadas. Não vou dizer em termos religiosos, não. Eu vou dizer em termos mais básicos do que é certo, do que é o errado, do quanto a minha ação prejudica o outro. E muitas vezes as pessoas estão muito despreocupadas disso, vivendo como se não vivêssemos em sociedade, porque a vida em sociedade pede de nós o respeito pelo limite. Então, onde vai a minha liberdade? Não é? Então, a gente fica às vezes preocupado, só que nós podemos ter uma certeza, e essa certeza o próprio Cristo nos traz. Por quê? Porque está lá, está aqui, no Evangelho de Mateus,
capítulo 7, versículos de 9 a 11. O registro nos diz assim: é quando Cristo pergunta, ele afirma, na verdade, que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderia. Nenhuma. Se um pastor tem 100 ovelhas e sente falta de uma delas, ele se entristece e vai atrás dela. Guarda as 99 em segurança e vai atrás dessa única ovelha que está perdida. E como que a gente vai interpretar isso? Que nós, ovelhas rebeldes transviadas, é um recurso sim. E o Pai não desiste de nós. Jesus, pastor, o nosso bom pastor, vai sim a cada coração, a cada um de nós, para que nós tenhamos essa possibilidade desse contato com os seus ensinos, para que os nossos corações amoleçam, e que a gente perceba essas verdades. Porque o convite chega para todos nós, mas cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem a sua hora. E quando a gente vê a história do próprio cristianismo, a gente percebe essa hora chegando para cada personagem, para cada individualidade, vamos dizer assim. E um convite extremamente marcante, extremamente forte, foi o convite de Públio Lentulus, porque ele esteve pessoalmente com Jesus, porque a sua filha, da obra há 2.000 anos, maravilhosa, a sua filha tinha lepra. A mulher já acreditava nos ensinos do mestre, mas como cidadãos, ele era um homem da política, um homem conhecido, tinha seu cargo alto naquela sociedade, ele não poderia, ele não aceitaria, mas não gostava que a mulher também ficasse ali se inteirando, dos feitos do Cristo, dos seus ensinos. Mas ela sentiu, Lívia sentiu o seu coração tocado por aquela palavra diferente, por aqueles ensinos que falavam ao coração e não as coisas exteriores. Mas a filha estava doente e ela pediu para ele: vá ao encontro do Messias, peça por nossa filha. Pela filha, com muita dificuldade, ele foi, e foi um encontro incrível, maravilhoso. Alguns pedacinhos só para a gente despertar a curiosidade. Ele se dirigiu às margens do lago de Genezaré. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos moldavam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Ele, doutor, um homem firme, um homem que estava acostumado a dar ordens. Naquele momento, ele se sentiu confuso, como que atordoado pelo magnetismo do mestre. E naquele momento, sem que ele mesmo quisesse, quando Jesus se aproximou, ele se ajoelhou, sem pensar, sem querer. Se ajoelhou e Jesus perguntou para ele: senador, por que me procuras? Porque ele procurou Jesus num lugar afastado, longe de todo mundo. Ele dizia que você deveria ter me procurado na hora mais clara do dia, para que pudéssemos adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime de fé e de humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido.
E Jesus fala: eu não vim por você, eu vim pela fé da sua esposa, porque ela tem tanta fé que ela conseguiu, né, que este encontro acontecesse. Mas ele, na sua prepotência, ele não admitiria se encontrar em público com Jesus, né? Aquilo seria mesmo uma afronta. E aí, eles não chegaram a trocar palavras. Jesus tocou no seu ombro e eles conversaram mesmo que só por pensamento. Quando ele trazia à mente um questionamento, Jesus já respondia. Ele trazia outro questionamento, Jesus respondia. E Jesus falou para ele: não, meu amigo, não está sonhando, porque ele tinha a impressão de que estava sonhando, que estava hipnotizado. Exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Estás, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas, olhem bem, a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem, do amor aos semelhantes. Então o convite foi explícito. Mas o que será que aconteceu? Será que Públio aceitou ao convite? Mas será que todos os convites são feitos assim, de maneiras tão diretas, tão incisivas? Muitas vezes não. Claro que na história do cristianismo primitivo nós vamos encontrar várias histórias, vários momentos. Mas será que este já era um homem maduro, de idade avançada? Não, mas ele já tinha vivido uma vida, já tinha tantos pensamentos prontos e formados. Mudar tudo assim de repente seria possível? Sim, seria possível se ele movesse à vontade. Por quê? Enquanto isso, na obra Paulo e Estevão, nós vamos ver o exemplo de Abigail, que foi criada dentro da lei mosaica rígida, estudando as escrituras, mas quando o mestre veio com a sua mensagem sublime e suave, ela encontrou conforto para o seu coração. E mesmo o querido Gamaliel, que era o mentor de Saulo, um homem da lei, um homem reto, um homem correto, o que aconteceu? Aqueles ensinos do Cristo mexeram com tudo aquilo que ele havia conhecido até então, e ele aceitou o convite mesmo na velhice. Ele passou a estudar e se dedicou àqueles ensinos que tocaram-lhe realmente o coração. E nós vamos ver exemplos em 50 anos depois. Então, é porque é jovem que é mais fácil de aceitar e compreender? Ah, eu já sou muito idoso para isso? Não. Sabem por quê? Porque o tempo da gente colocar a nossa vontade a favor de nós mesmos é hoje, é agora. O Evangelho do Cristo está entre nós há 2000 anos. E o que nós temos feito dele? Então, reflitamos a este respeito. Busquemos ler mais as passagens, ler mais essas obras que falam do cristianismo primitivo. Elas são extremamente reconfortadoras para os corações, instrutivas, e elas assim são para nós uma força, porque passaram por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, e hoje para nós é tão mais fácil. A gente não vai ser morto na fogueira, a gente não vai para o círculo ser comido pelos leões. Então, o que nos falta para abraçar de coração, mas acima de tudo, vivenciar essas mensagens? Então, que nós aproveitemos o nosso tempo, que é hoje, que é agora, para viver esse Evangelho e também, dentro das nossas possibilidades, exemplificá-lo através das nossas ações. A gente pode sim, né, buscar falar a respeito do Cristo, da sua mensagem, mas é muito importante que ele, fazendo parte, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente consiga vivê-lo em nosso dia a dia, porque sempre é tempo de nós buscarmos trazer para o nosso coração esse Evangelho que nos renova, que nos dá a força que nós necessitamos. Agora nós vamos passar
para a segunda parte da nossa noite. Boa noite a todos. E que alegria que é para nós a possibilidade de conhecermos essa doutrina consoladora, já termos esse encontro com o Evangelho, né? Porque acredito que todos que estamos aqui já tivemos esse encontro com o Evangelho antes, mas se não, ele está acontecendo neste momento. Que alegria, que conforto é. Então eu peço nesse momento que todos pensem, relembrem suas memórias, quando foi que você conheceu o Evangelho de Jesus? Ou melhor, quando foi o seu despertar para o Evangelho de Jesus? Porque muitos de nós fomos criados desde a infância sobre as orientações do Evangelho de Jesus, às vezes por outras doutrinas mais frequentes no nosso país, como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, que são a maioria do nosso país hoje, e há mais tempo eram ainda mais. Todos nós provavelmente tivemos esse primeiro encontro com o Evangelho de Jesus. Porém, nós tivemos a oportunidade de ter o segundo encontro com Jesus, o segundo encontro com o Evangelho, que foi através da doutrina espírita. E acredito que a maioria aqui pode dizer, ou já disse, ou vai dizer: quem me dera ter conhecido a doutrina espírita mais cedo. Quem me dera ter tido esse contato, nessa clareza, nesse consolo mais cedo. Então, nós, por essa bênção que recebemos, acabamos entrando aqui num conselho, num pedido, né? De Jesus a nós: fazeis aos homens tudo o que queirais que eles nos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Quando isso é dito para nós, que conhecemos, que tivemos a bênção de conhecer o Evangelho de Jesus através do Espiritismo, nós recebemos esse segundo convite, que é evangelizar. Porque se nós recebemos essa bênção e nós ficamos tão felizes, e se nós queremos para o outro aquilo que queremos para nós, é responsabilidade nossa levar o Evangelho de Jesus também aos nossos irmãos. Mas, para nós explicarmos um pouco mais esse evangelizar, nós vamos primeiro passar por alguns conceitos básicos da doutrina espírita. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E outra pergunta também do Livro dos Espíritos, que é isso: no estado errante, quando nós estamos desencarnados, não estamos no corpo físico, e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E os espíritos nos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas a que queira se submeter, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nós não escolheremos todos os pormenores, todos os detalhes da nossa encarnação. No entanto, nós escolheremos algumas coisas, como o corpo físico que nós teremos, o grupo familiar onde estaremos inseridos, talvez a nossa escolha profissional, o casamento ou a ausência dele, os filhos e talvez até o nosso desencarne. Então, pensando que nós conhecemos a doutrina espírita, que nossos passos são planejados por nós, acompanhados da equipe espiritual responsável por nós, mais experientes, mais sábios, mais evoluídos, nós devemos acreditar que ao acaso encontramos essa doutrina consoladora? Foi assim, de repente a gente brotou assim numa casa espírita, olhando para uma porta e entramos. Isso é fruto do acaso? Então nós vamos para outra pergunta do Livro dos Espíritos. A resposta que os Espíritos nos dizem, essa questão está relacionada à criação, tá, gente? Mas ela corresponde também à resposta que nós precisamos. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E ademais,
O que é o acaso? Nada. Então, se hoje nós tivemos essa bênção de conhecer, acaso não é. Então, nós voltamos ao nosso convite. Evangelizar. Foi um programa que nós fizemos, conhecer essa doutrina. Mas, por onde nós deveremos começar esse trabalho de evangelização? O lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. A nossa casa, o nosso lar, ele é o nosso primeiro santuário, onde a gente deve cultivar a harmonia, a sintonia, a fraternidade, o amor. E é neste ambiente que nós colheremos as primeiras sementes. Plantaremos as primeiras sementes para colhermos no futuro. Mas o nosso patrono, Bezerra de Menezes, vem nos alertar com uma observação importante que se encontra numa mensagem espiritual dada em 1982. Embora seja o lar a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então, Bezerra nos pede, evangelize em casa, é o primeiro lugar, é o primeiro contato, mas não se esqueça de trazer a criança, o jovem e a nós mesmos para este ambiente, como a casa espírita, ou se outra religião, para um ambiente religioso em que a gente possa crescer em conjunto, porque dentro da casa espírita, nas atividades e no trabalho, é que nós temos a oportunidade de conviver com as diferenças, com os desafios, com a prática também, com o estudo. É claro, a gente já vivencia isso dentro de casa, mas dentro de casa nós temos os mesmos valores, enquanto dentro da casa espírita, cada um é criado de uma maneira. Então é ali que nós vamos encontrar as arestas, as quinas, e a gente vai ser convidado a arredondar aos pouquinhos esses cantinhos no trabalho e no estudo. Mas, então nós recebemos um convite, evangelizar, começando pelo lar e na casa espírita em segundo lugar. Já esqueci, desculpa. Mas na casa espírita também nós não fazemos nada ao acaso, já reconhecemos que o acaso não existe, não tiramos nada da nossa cabeça, tudo é orientação dos espíritos. Então, como funcionam as atividades dentro da casa espírita? Seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 6, Instrução dos Espíritos, item 5. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Mas como isso é na prática? Nós temos que separar, né? Primeiro amar, depois o instruir. Como que nós vamos fazer essa separação? Primeiro eu vou trazer um embasamento por trás e depois explicar as atividades que a gente põe em prática esses ensinamentos. Então, o amar. Em algumas tradições do Evangelho existe uma certa dificuldade em diferenciar amor e caridade. Por isso, nós colocamos aqui eles como sinônimos. Na questão 229 do Consolador, é feita a seguinte questão: como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? A purificação na terra ainda é qual lírio alvo nascendo do lodo das amarguras e das paixões, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, através da maior severidade para consigo mesmo e maior tolerância para com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, peço atenção na parte sublinhada, né? Maior severidade para consigo e maior tolerância para com os outros. E como isso é aquilo que nós necessitamos? É ter mais disciplina conosco, mas amando o outro. E dentro da casa espírita, nós vamos ter oportunidades de convivência, como eu falei anteriormente, para a gente
poder praticar esse amor, para a gente praticar a caridade. Porque essa é a função da casa espírita, servir para o nosso progresso. Por isso, nós começamos pelo amor, pela prática da caridade. Mas temos o segundo, que é o instruí-los. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Todavia, o conhecimento é a porta amiga, que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria no sentimento de modelarmos, no sentido, de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, como nós vamos nos melhorar se nós não sabemos o caminho a seguir? Nós sabemos, recebemos o Evangelho de Jesus e tivemos a bênção do Espiritismo. Então, é através do Espiritismo, do estudo dessa doutrina e de qualquer outra que se fale de Jesus e do caminho, a verdade e a vida, nós temos a oportunidade de, através do estudo, compreender o caminho a se trilhar. Porque nós não temos como seguir em diante ao léu. Chegaremos a qualquer destino andando a qualquer direção. Então, se nós temos o Evangelho de Jesus a seguir e a estudar, e a compreender e a aprofundar, nós ganhamos uma direção. E como que nós fazemos isso dentro da casa espírita? Com as crianças, nós temos o momento do curso, adequado para a idade, adequado para as necessidades, conhecendo o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, olhando para si mesmo, para os pequenininhos. Jesus nasceu, eu também nasci. A mamãe de Jesus, a minha mamãe, é vendo a realidade dele na realidade do Cristo. É a oportunidade dele de se instruir. E com os jovens, ele também tem um curso específico dedicado à idade dele, em que ele é convidado a compreender o papel dele dentro da sociedade e o papel dele como cristão. Nós adultos também temos os estudos para conhecer melhor o Evangelho. E volto, desculpa, aqui no amor e na caridade, como nós temos isso também na prática? As crianças vão ter a oportunidade de trabalhar com a horta, ver a plantinha crescer, cultivar, cuidar, regar, entender que elas têm um papel no mundo, uma tarefa a ser cumprida. Os jovens serão convidados a bater de porta em porta, pedindo alimento para outros e distribuindo o Evangelho de Jesus também. Então, essa oportunidade de humildade e de simplicidade, de tolerância, de paciência, de silêncio e resignação, porque muitos não os virão nesses momentos. Bater a porta, não aceito, não quero, você não é bem-vindo. É oportunidade de praticar isso também. O adulto também terá oportunidade de trabalho, justamente nas áreas da evangelização infantil, da evangelização do jovem, no Amigos do Bem, que é a distribuição de alimento para as pessoas em situação de rua. Então, nós temos dentro da casa espírita essas oportunidades de seguir a orientação dos espíritos. Mas nós acrescentamos uma última parte que não está naquela orientação dos espíritos do Amai-vos e Instruí-vos, que é uma reflexão que já vem de muitos e muitos séculos. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. Então a gente vê lá em Platão, lá em Sócrates falando de conhecer a ti mesmo. O Espiritismo retorna, conhece a ti mesmo, lá no Livro dos Espíritos. Mas o Consolador mais recente, uma obra bem adiante, volta a perguntar, né? Vai que a gente já tinha superado essa parte. Mas ainda não, ainda é uma necessidade do homem o conhecimento de si mesmo. Como a gente conhece na prática na doutrina espírita, na casa espírita, as crianças, os jovens e os adultos são convidados semanalmente nas atividades a refletir: o que eu fiz de bem essa semana? O que eu consegui superar que na semana passada eu não consegui? O que eu fiz de mal que eu preciso melhorar? O que eu preciso pedir perdão? Para quem eu preciso pedir perdão? Com quem eu preciso ser mais tolerante, mais paciente? Ou com quem essa semana eu consegui ser mais paciente e mais tolerante?
Então, tanto o jovem quanto o adulto e até mesmo a criança são convidados na prática, gente, não só no mental, não. Vão ser convidados na prática nos cursos da casa a refletirem sobre isso e se autoanalisarem, porque nós precisamos amar, instruir, mas também precisamos há muitos séculos conhecer um pouco mais a nós mesmos. Então, aproveito para fazer alguns convites que nós temos a oportunidade, então, nós já tivemos o contato com o Evangelho, então agora de levar a mais pessoas e levar a criança, levar ao jovem ou reacender essa chama que nós precisamos ou mantê-la acesa nas segundas e nas terças. Nós temos o estudo do Evangelho na segunda, na terça-feira nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nos sábados, de 9 a meio-dia, nós temos tanto a evangelização da criança, e da criança é do bebê até os 11 anos, e a do jovem, que é dos 12 até os aproximadamente 18, 19 anos. Às 14 às 16, nós somos convidados ao curso de violão. Pode parecer aqui que isso não tem nenhuma funcionalidade dentro da doutrina, mas a música, ela é um momento muito importante para a sintonia do ambiente, para harmonizarmos e nos conectarmos com os espíritos superiores. E esse curso é um convite ao trabalho. Para quem quiser aprender a tocar o violão, nada profissionalizante, mas quem quiser aprender a tocar o violão para poder trabalhar, para poder tornar os ambientes mais agradáveis, mais sintonizados, mais um convite de trabalho. E nós iniciamos agora um curso para iniciantes, que é o Noções Básicas da Doutrina Espírita. É um estudo com dinâmicas, estudo de caso e atividades, que acontecerá também aos sábados na parte da tarde. Então, nós tivemos a alegria de conhecer o Evangelho de Jesus, tivemos a alegria de conhecer a doutrina espírita e temos o compromisso de levar ela a mais corações, levar aqueles que nós amamos, porque se amamos a nós e a Deus, precisamos também amar o nosso próximo. E é um ato de caridade, às vezes, levar, porque a gente reconhece, isso é relatado em diversas reuniões de comunicação espiritual com os espíritos superiores, que quando chegam ainda atormentados, sem saber, sem reconhecer onde estão, e fala-se que estão numa casa espírita, que existe a vida após a morte, que existe a reencarnação, os espíritos falam: uma tia, um primo, um sobrinho tinha me falado sobre isso antes. Então, às vezes, nós não conseguiremos trazer os nossos queridos, amados parentes e amigos para a casa espírita, mas sejamos caridosos de pelo menos levar o Evangelho de Jesus e a ideia da reencarnação para os outros corações, porque se fez tão bem para nós, certamente fará para o coração dos demais. Mas para nós concluirmos esse pensamento, antes de chamar a Isabela para recitar um outro poema, e eu peço que a gente reflita mais uma vez sobre essa mensagem que está no livro O Mestre na Educação. As gerações futuras não serão diferentes da presente se não tratarmos da educação da infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade do dia amanhã. Então, educar é salvar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas das nossas almas. Então, vamos trazer os nossos filhos, netos, sobrinhos, primos, tios para os nossos estudos, mas não nos esqueçamos de nós, porque mais do que as palavras, como a Carla tinha falado anteriormente, o exemplo é aquilo que realmente carrega, porque Jesus vivenciou os seus ensinamentos. Ele não escreveu um livro sentado, ele viveu, e aqueles que observaram, compreendendo que aquilo era a verdade e o caminho, falaram: não, a gente precisa anotar isso para que isso chegue a todo mundo. E chegou até hoje e chegará a muitos mais corações. Então, o remir, gente, é livrar, libertar, resgatar. Então, educar é salvar, resgatar e libertar. E encontrar dentro de nós as forças, a centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Porque fomos criados simples e ignorantes,
fomos criados para a perfeição. E é com muita alegria que nós podemos dizer que hoje já sabemos o caminho a seguir. Só precisamos estudar e praticar. Então, Isabela, eu vou pedir para você subir para fazer a leitura do nosso poema para nós encerrar. Boa noite. Poesia Atende a Jesus, Cassimiro Cunha. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura, à porta do coração. Já pensaste, a mão do Mestre, que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muita vez foi necessário que viesses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende à voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te, sem alarde. Atende agora, amanhã talvez seja muito tarde. Meus irmãos, depois de uma aula dessa, de um estudo maravilhoso, que nós possamos voltar para os nossos lares com a reflexão do que a gente pode fazer para colaborar para a divulgação da doutrina. A maior caridade que existe dentro da doutrina é sua própria divulgação. Então, vamos aí fechar nossos olhos para agradecer ao nosso Deus, inteligência suprema do universo, a Maria Santíssima, nossa Mãe maior, a Jesus, nosso modelo e guia, ao nosso anjo da guarda que sempre nos protege, a Allan Kardec pela divulgação, pela codificação dessa doutrina maravilhosa que nos ampara, que nos conforta, a Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa que é um hospital de almas, onde nós viemos aqui todos os sábados, todos os dias que tem estudos, tentar acalmar nossos corações, buscarmos através da doutrina e dos ensinamentos de Jesus a nossa evolução moral e espiritual. Que o estudo desta noite nós possamos trazer para dentro de nós a importância do Evangelho e dos ensinamentos do Cristo. Uma noite de gratidão aos ensinamentos que a Carla e a Maria nos trouxe, e que a gente possa sair daqui levando para os nossos lares uma paz que reina dentro dos nossos corações, que a gente possa voltar repleto de luz para os nossos lares e falar com quem a gente chegar na nossa casa e encontrar a importância de Jesus e do seu Evangelho, que nós possamos ser esses discípulos de Jesus, nesse caminho que nós procuramos, Senhor, de evolução moral e espiritual.